Mundial de Clubes. Vamos ao Mundial de Clubes, exatamente. Mas pela positiva, porque Vamos o Fluminense agora... É verdade. está na meia Uma das final surpresas. do Mundial de Clubes. Uma das Sem surpresas, dúvida Alex. alguma. Mas não é uma surpresa para nós a qualidade de vários dos jogadores do Fluminense, não Há é, ali Pedro? qualidade individual. Para mim é uma grande surpresa no sentido das 4 equipas brasileiras em prova, a que eu achava que iria menos longe era o Fluminense. Também estou contigo. Verdade ou mentira? Também estou contigo. Porquê? Concordo com o Alex. Atenção, espectadores do primeiro show. O Fluminense e as grandes equipas brasileiras têm muita qualidade individual. Mas comparando com as outras 3, Mas tinha o grupo mais acessível. no grupo tinha o grupo mais acessível. Dortmund, Holsten, e a verdade é o Fluminense no Mundial E de o Clubes Mamelodi Sundowns. ainda não perdeu. E só sofreu gols em 2 jogos. Exatamente, Fábio não sofre em 3 jogos de golos. Guarda-redes de 44 anos. Já jogou 110 jogos na Copa Libertadores. Números E impressionantes. faço o desafio a toda a gente. Quantos jogos acham que o Fábio jogou no Brasileirão? Um guarda-redes de 44 anos que vai do Vasco da Gama para o Cruzeiro em 2005 e em 2022 Epá. foi para o Fluminense. Eu vou dizer, eu lembro muito do Fábio no Cruzeiro e agora no Fluminense. Antes do Cruzeiro não me lembro, Sim. do Fábio no Vasco. Mas pela idade dele, número de jogos do Brasileirão, eu vou dizer mais de 750 seguro. 712 jogos. No Brasileirão só. Só no Brasileirão, está bem. Pelo, Mas pelo pronto. Cruzeiro e pelo Fluminense, certo, bem, certo é muito mais. Já passou os 1000 jogos, de certeza, Exatamente. nas várias competições. Exatamente. Não, olha, dar aqui destaques na equipa do Fluminense, sem dúvida, e nós temos aí uma dinâmica em que se calhar até vamos falar de um ou outro Aliás, jogador. 899 jogos no Cruzeiro, 223 no Fluminense. Pronto. Portanto, passou sem dúvida aos 1000 jogos Exatamente. a profissionais. E, portanto, dar aqui este destaque de uma equipa que tem este misto. E tem este misto importante, e para um treinador como Renato Gaúcho, que não é aquele treinador mestre da tática que se valoriza pelo aspecto estratégico, Renato Gaúcho sempre se fez valer no seu Grêmio, que é a equipa que eu mais me recordo que foi campeão Sim. da Libertadores com um grande Luís Luan. Soares. Mas antes, Sim, 2017 com o Luan, lembras-te? Ah, que sim, entretanto, sim, sim, infelizmente sim, desapareceu peço do desculpa. futebol de alto nível, mas Verdade. com o Arthur Melo no meio campo, grandes equipas, a dupla Jeromel Kahneman. Ele agora no Fluminense, o que é que está a fazer? E eu gosto disto em Renato Gaúcho. Está a ter a humildade de ouvir os jogadores mais experientes da equipa. Lembra-te daquela Samuel pausa para a água. Xavier. Samuel Xavier é experiente. Fábio, Tiago 44 anos, Silva. muito experiente. Tiago Silva é, sem dúvida, pela sua experiência sul-americana e europeia, o jogador mais experiente. Tem jogadores que não sendo tão experientes, assumem liderança. Martinelli, John Arias são líderes da equipa. Herman Cano, experiência e líder. Portanto, é aqui uma equipa que vem batida. E, acabar isto, Alex, e passo a bola aí para o meu lado esquerdo. Desta experiência também fala a experiência coletiva e enquanto clube. O Fluminense está há 3 anos a esta parte, começou com o Fernando Diniz, vem lutando por coisas importantes. Esteve nessa final contra o Man City, em que o Guardiola elogiou muito a forma de jogar, Apesar de bem ter perdido diferente, 4-0. bem diferente, que era o Fluminense Fernando Diniz, é uma equipa que gosta de ter controle E com referências bola. diferentes, tens o André também, um jogador que já não está Tinhas presente. o André, mas há aqui alguns jogadores, Martinelli, Verdade. Samuel Xavier, Lima, há aqui alguns jogadores que vêm neste seguimento e, portanto, o próprio Fábio, não é? Sim, Na sim, baliza. sim. Portanto, há aqui jogadores, sem dúvida, o clube em si, que percebemos o porquê de não estar a vacilar com a pressão deste Sem Mundial de Clubes. dúvida. E Tiago Silva é uma demonstração da liderança e é interessante que vai da jogar classe. frente à equipa que ganhou a Champions Chelsea, League. verdade. Ganhou a Ok? Champions por Chelsea. Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, eu quero mesmo destacar, porque é o melhor jogador da equipa, John Arias Bem é destacado. dos melhores jogadores neste dúvida. Mundial de Clubes. A raça, o talento e a liderança que ele tem neste grupo. Eu ficaria chocado se depois do Mundial de Clubes ninguém fosse buscar um jogador colombiano de 27 anos com esta qualidade técnica. A inteligência, a forma de jogar, os cruzamentos, a criação que John Arias tem. Um Arsenal necessita de um jogador assim na ala. É um jogador diferenciado A jogar a partir da completamente. esquerda, por exemplo. A força, a inteligência. Isto não são jogadores por acaso. E John Arias vai ser uma referência quando vier para a Europa também. Olha, eu Tenho concordo muita muito, confiança. concordo muito contigo, desde logo porque tu referiste aí algumas características sobre o John Arias. É uma estrela. Que é 27 anos, Uhum. está no ponto de repousar de um jogador. Ele, neste momento, se vier para a Europa, está preparadíssimo para chegar e assumir. A carreira está em ascensão. Neste momento está em ascensão. Os últimos 3 anos de John Arias no Fluminense são muito bons. Exatamente. Ele chega ao Fluminense e não era destaque na seleção colombiana. Hoje em dia é um dos destaques da seleção colombiana. Sem dúvida deverá ser. E vai ser mais ainda, Colômbia, naturalmente. Richard Bem, Rios, a Colômbia. João Duran, que foi emprestado agora ao O Fenerbahçe, Luís Soares, que há quem fale que poderá vir para Fala-se no Portugal. Sporting, Muito exatamente. bom jogador, ok? No Almeria. O De Ossa, que O esteve De neste Mundial de Ossa, Clubes também. Exatamente. no Monterrey. E a referência principal, Luís claro, Dias. Luís Dias, E claro. Daniel Munhoz, que pode ser um O jogador Daniel Munhoz, um dos subvalorizado. melhores laterais, centrais barra laterais do futebol Época europeu passada, atualmente. no Premier League, foi Sim, dos sim. melhores laterais, sem dúvida. Eu dizia do Arias, Colômbia. pegando nas características todas que tu disseste, para mim é mais importante
e isto tem a ver com a idade dele também e com a experiência que tem acumulado ao alto nível no Fluminense, Alex, é a capacidade de decisão. Sim. Ele é um extremo que tem uma belíssima capacidade de decisão, quer para o cruzamento, Na criatividade. isso, quer no último passo, quer para o cruzamento, ou seja, saber quando usar os seus recursos técnicos. Exatamente. E portanto é um jogador que sem dúvida está, concordo contigo, Alex, um dos grandes destaques deste Fluminense. Ele é o desequilibrador deste flu de Renato Gaúcho, mas é deste Mundial de Clubes um dos grandes destaques. Eu vou ser audaz e dizer que John Arias, a nível de decisão e força pura física, é dos melhores jogadores do mundo com essas duas características: decisão e força bruta. Ele faz-me lembrar o Hulk a nível de decisão. Ele não é muito alto, mas é um jogador potente. É muito forte. Fisicamente é um jogador potente. É um jogador espetacular. Por isso sim, o grande destaque do Fluminense. Sem dúvida. E naturalmente nós tivemos de falar aqui. Martinelli também a marcar um gol muito importante. E é sempre bom ver. Sem e nós dúvida. também vamos ter uma dinâmica no final. Vamos ter o Fluminense aos jogadores do Fluminense. Verdade. Provavelmente. Olha, lembrei-me de um antes de acabarmos o Fluminense. O Inácio Central ao lado de Tiago O Inácio está espetacular. Eu ia dizer o Hércules. Marca 2 gols decisivos. E o Hércules é um dos jogadores muito importantes no projeto do Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, que foi um dos clubes que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Portanto, o Hércules vem aqui para o Fluminense para ser decisivo. Portanto, Fluminense, not at the level maybe that we saw earlier in the tournament, but still a successful tournament for the Brazilian side and for Fluminense as they make it to the semifinals. What was your take on the match? Yeah, absolutely. We had a quick moment off air where I said that I thought Fluminense's worst performance coincided with one of Chelsea's better performances, if not their best. And of course, they were helped from two fantastic individual performances from the two Pedros, right? Joao and Neto. And I thought they were fantastic. Big fans of both. And it's, of course, bittersweet for Fluminense because it's their own youth product that has buried them with two world-class finishes. And so it's difficult for them to swallow this pill. I also thought they were denied a very clear penalty. I'm sure people might interpret that differently, but I thought it was a clear penalty. I thought we lacked John Arias' influence. I think he was just spent. He was so tired from having to deal with carrying this team on his back offensively for the entirety of the tournament, and it just became a little bit too much for him. And Chelsea wasn't in total control, but they were more clinical in front of goal, and despite Fluminense fighting until the final whistle, they just couldn't get over that final hurdle. But we're proud of them anyway. They came out to play, and they've made us all proud with their performances. All right, you're very proud, and I love to hear that because the supporters have really stood out to me more than anything else. But how important is it for South American football to see performances from the South American teams at this competition, not only on the pitch, but off the pitch, to see that togetherness, that spirit, sort of that colourful entertainment off the field, and then also seeing and recognising that Fluminense getting so far into this competition, the South American teams are there to compete, and they played well. Yeah, that's absolutely correct. That's absolutely correct. I mean, one of the things I love about this country, other than the fact that they love football, is that they love all of football. I mean, you saw the way that they were supporting their own teams, the chanting, the singing, the colors. They remind me very much of African football fans, of course, you know, in that way, the diversity of the way that this football festival is celebrated. But one of the things I love about Brazilians, and I think it should be noted, especially in contrast to some of the rhetoric that we hear coming out of Europe, is that Brazilians love all of football. So Brazilians haven't just been celebrating and haven't just been tuned in to the football when Brazilian teams play, which of course they have, but they've spoken very highly of watching other teams play. They spoke very highly of watching the Japanese fans when they were doing their chant in the stands in unison, which was fantastic to see. They spoke a lot about how Sundowns was extremely appealing with their football and how they loved the approach and the way that they played and kept the ball. So it's just been incredible to see Brazilian fans not only celebrate their own football, but in a way infect us all with this love and this passion for the game. And it really ignited the tournament. And I hope that CBF can manage to bring this tournament here in 4 years, because I don't think it will be comparable to any other place in the world. Love it. It'll be a lot more difficult for European sides to find success if that tournament is played in Brazil. We talk about heat in the United States. Playing that game in Brazil would be a very difficult Germany did okay in 2014, just saying. Well,
it would be winter, so they would be let off the hook just a little bit, depending on where they are. That is fair. That is fair. When we talk about Fluminense, it was funny because I was almost more impressed throughout the tournament with the Flamengo, with Palmeiras, but it seemed like Fluminense was really the side that was able to defend and play professionally and play to a point where making it very difficult to score against was massive for their success. How will this tournament and having the success in this tournament help Fluminense in the domestic league to continue to move forward and become one of the top teams in South America, if not one of the top teams in the world? Well, to be very frank, I'm not sure how much it does for them in the domestic sense, because all the teams here, all the fans here, we are aware of Fluminense's capacity. We are aware of the defiance of this man there that you have on the screen. So we know what they're capable of. And we know, of course, because they went very far, all the way to a victory in the Libertadores. So we know what they're capable of. But I think on a global scale, it demonstrates that Brazil not only has technical talent, which we've always been aware of, but there's a physical prowess, fitness, strength, tactical discipline, and sophistication that exists down here. And they were able to use all of that to compete against teams with substantially bigger budgets. Chelsea, at the end of the day, has a squad that they've just invested in with over $1 billion in cash. So, it's difficult to compete against these teams, but they've demonstrated that they can do it. And certainly, if not in Brazil, if not in the EPL, the Serie A, and the Bundesliga, and teams from all the leagues that they will face, if anything, they've shown that there's nothing to fear against giants, and that Goliath is not as large and as imposing and as controlling and dominating as he might seem. And so that's been a breath of fresh air.